Nesse vídeo você vai aprender uma maneira estatisticamente favorável de como fazer grandes multiplicações no mercado cripto, como por exemplo, 62 vezes no Bitcoin, 250 vezes no Ethereum e 611 vezes na Solana, protegendo seu capital em momentos de queda e aproveitando ao máximo as valorizações em mercados de alta. Com esse método, você não precisa montar nenhuma carteira com altcoins arriscadas, ficar fazendo trades alavancados, utilizando DeFi, participando de ICOs e lançamentos de tokens, e nem nada disso. Você vai ser capaz de multiplicar muito seu capital com as criptomoedas mais seguras do mercado, como Bitcoin, Ethereum e Solana. E ainda vou te provar que o hold, ou DCA, que você faz não é tão seguro e lucrativo quanto te disseram. Esse vídeo é feito justamente para você que é investidor cripto e que se sente refém de influenciadores para decidir quando comprar e quando vender. É feito para você que tem um dinheiro considerável investido no mercado cripto, seja 10, 20, 50, 100 mil reais ou mais, e não quer ter de novo a sensação de dormir e acordar com seu capital derretido. É feito principalmente para você que quer aproveitar a volatilidade do mercado cripto para mudar de vida e não quer só fazer 2 vezes ou 3 vezes de multiplicação porque perdeu boas oportunidades. E para você também, que assim como eu, não tem todo o tempo do mundo para ficar olhando para gráfico, assistindo influenciadores e acompanhando notícias o dia inteiro. Então, se você é investidor cripto e quer ser mais assertivo, comprar e vender na hora certa, não ser surpreendido pelo mercado e ter grandes multiplicações ao longo do tempo, aproveitando tudo que o mercado cripto tem de melhor de forma segura, esse vídeo é para você. Agora, se você acha que vai ficar rico da noite pro dia, se estiver querendo recomendações de gemas, moedinhas mágicas ou pirâmides financeiras e coisas desse tipo, e tá pensando que esse vídeo vai te deixar super rico amanhã, eu peço que saia, porque essa aula aqui não vai te ajudar em nada disso. Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, se o momento do mercado para você tá bom ou ruim, mas no momento que eu tô gravando é abril de 2026 e o Bitcoin tá na casa dos 60 ou 70 mil dólares. E eu sei que esse parece não ser o melhor cenário do mercado e que falar de grandes multiplicações pode até parecer na contramão do momento e tá bem distante da realidade. E é por isso que eu vou colocar aqui na tela o alerta de proteção que o método que eu vou te mostrar nesse vídeo me enviou para que eu vendesse todos os meus bitcoins de 117 mil dólares e que conseguiu proteger meu capital de toda essa queda que o mercado teve até os 60 mil. Para que agora eu possa recomprar o dobro de bitcoins que eu tinha antes e possa surfar mais valorizações futuras multiplicando meu capital. Como você viu, se eu não tivesse vendido, eu teria perdido mais da metade do meu capital que essa minha estratégia conseguiu me salvar. E é isso que eu também desejo para você e para muitos outros investidores. E eu digo isso porque sem uma estratégia como essa, os últimos anos do mercado não teriam sido nada fáceis. E é justamente a estratégia que proporcionou multiplicações de 62 vezes no Bitcoin, 250 vezes no Ethereum e 611 vezes na Solana que eu mencionei no início desse vídeo. Se você está me conhecendo agora, muito prazer. Meu nome é Tailan Blanco e eu utilizo o dinheiro que eu ganho com o meu trabalho para investir no mercado cripto desde 2020. E não apenas sei, como também experimentei o potencial de transformação de vida que o mercado cripto consegue nos proporcionar. E eu sei que provavelmente deve ter muitos empresários, profissionais autônomos, prestadores de serviço, CLTs, entre outros aqui assistindo essa aula. E eu sei que assim como acontece comigo, na maioria de vocês arde um sentimento de buscar uma vida financeira melhor e que vocês enxergam essa oportunidade de multiplicar capital no mercado cripto. Até porque você pode até ganhar dinheiro só com o seu trabalho. Mas para ser verdadeiramente livre, você precisa saber os 3 fundamentos básicos antes de gastar o que você ganhou. Primeiro, você ganha dinheiro. Depois, você multiplica esse dinheiro e só depois você gasta. Se você pular a parte 2 de multiplicar o que você ganhou, você vai viver o resto da sua vida na roda dos ratos. Não importa quanto você ganha hoje. E depois que você aprende isso, quanto mais rápido você conseguir multiplicar os seus ganhos, mais rápido você vai chegar na sua verdadeira liberdade. E é por isso que eu escolhi o mercado cripto, quando eu descobri que esse mercado poderia entregar valorizações absurdas de capital, assim como aconteceu em 2011, em 2013, em 2017, em 2021 e em 2024. Eu descobri que o mercado cripto entregava uma coisa que o mercado de investimentos tradicional não entrega: mais volatilidade. E quanto maior a volatilidade,
maior potencial de multiplicação de capital. Mas ao mesmo tempo, é difícil acompanhar um mercado tão volátil, porque o tempo de quem trabalha tanto é escasso. Então imagina você ter que trabalhar muito e ainda ter que passar o dia inteiro acompanhando notícia, influenciadores, gráficos, macroeconomia e tudo mais para poder tomar uma decisão de compra ou de venda. E essa foi a minha realidade no início. E por muito tempo na minha vida eu não dormia mais que 4 horas por noite. Mas mesmo sendo difícil, eu não tinha outra escolha a não ser dar um jeito de fazer dar certo. Porque eu decidi definitivamente que eu não ficaria vivendo na roda dos ratos. Então, eu investia do mesmo jeito que todo mundo, fazendo DCA e buy and hold, e assim como qualquer investidor, eu tive que me conformar com as perdas ao longo do caminho durante as quedas do mercado. E todos os dias, sempre que eu sobrava um tempo depois do trabalho, eu respirava o mercado cripto. Acompanhava vários influenciadores, lia todas as notícias do dia, analisava gráficos e ficava completamente imerso no universo cripto. Eu me matava de estudar esse mercado e ainda assim vivia ansioso com qualquer ameaça de queda. Até porque eu era um refém das análises de influenciadores e de tudo aquilo que estava acontecendo no mundo. Quando eu me dei conta, eu já tinha virado um refém do mercado cripto. Eu estava buscando liberdade, mas eu tinha acabado de me trancar dentro da minha própria jaula. Mas mesmo apesar de todo o medo e ansiedade, eu consegui acertar boas decisões. E foi aí que eu cheguei da minha primeira grande multiplicação em 2020 e 2021, quando o Bitcoin valorizou mais de 500%. E foi ali que eu vi que aquilo tudo era real e que o mercado cripto, de fato, tem o potencial de transformar a vida financeira de qualquer um. A minha sensação era que todo aquele meu esforço tinha valido a pena e eu saí falando para todos os meus amigos começarem a investir em cripto. O que aconteceu foi que infelizmente eu não consegui prever a queda do mercado em 2022 e não consegui me proteger. Eu vi meu capital derreter em mais de 70% e fui pego desprevenido com a grande maioria do mercado. Quem investiu naquela época lembra da quebra da FTX, da Terra Luna e do quanto o mercado entrou em pânico generalizado. Então, toda aquela minha sensação de que meu esforço tinha sido finalmente recompensado foi tudo por água abaixo, porque no final das contas eu estava na prática com muito menos dinheiro do que eu tinha começado. Eu me senti um lixo e não sabia nem por onde recomeçar. Foi aí que eu percebi que a maior habilidade que o investidor cripto precisa ter para aproveitar esse mercado é a capacidade de tomar decisões corretas nos momentos corretos. Mas como uma pessoa ocupada como eu teria tempo para analisar tantas variáveis e ainda tirar minha emoção de jogo para conseguir tomar a melhor decisão sempre? Então, eu tive a ideia de desenvolver uma estratégia que conseguisse me indicar a melhor hora de comprar e de vender sem depender de nenhum ser humano, inclusive eu mesmo, e sem que eu precisasse passar horas e horas ali analisando e especulando a melhor decisão. Eu queria evitar ao máximo a possibilidade de falha humana e dessa vez ser o mais assertivo possível, não me baseando em especulações, mas me baseando puramente em dados. E foi assim que eu juntei todo o meu conhecimento da engenharia mecatrônica e das minhas milhares de horas estudando o mercado cripto e desenvolvi uma estratégia que consegue ler todas as variáveis necessárias e entender os movimentos de mercado para indicar a melhor hora de me proteger e a melhor hora de me expor para aproveitar as valorizações do mercado cripto. E assim, eu venho testando esse método exaustivamente e consegui resultados muito expressivos com as 3 criptomoedas mais seguras do mercado: Bitcoin, Ethereum e Solana, chegando a fazer 62 vezes de multiplicação no Bitcoin, 250 vezes de multiplicação no Ethereum e 611 vezes na Solana. E agora, além de conseguir multiplicar ainda mais rápido o meu patrimônio, ter finalmente liberdade e sair da roda dos ratos, eu passei a ter paz para poder trabalhar tranquilamente e paz para investir sem o medo do mercado despencar e meu capital derreter. Eu já rodei inúmeros backtests, que são formas de saber como a minha estratégia performaria em momentos do passado, e o resultado foi incrível. A estratégia consegue indicar os melhores momentos de comprar e os melhores momentos de vender, me protegendo de quedas, como a que eu passei em 2022, e me indicando os melhores momentos para me expor e surfar as altas de 2024. E aí, finalmente eu cheguei no resultado que eu te falei. Considerando de 2018 até hoje, por exemplo, se eu tivesse utilizado exatamente essa estratégia no Bitcoin, eu teria conseguido uma valorização de 62 vezes, no Ethereum 250 vezes e na Solana 611 vezes.
e eu vou te mostrar isso direto no TradingView daqui a pouco nesse vídeo. E aí, depois de muitos testes para realmente validar esse meu método, eu decidi compartilhar essa estratégia com um amigo. E nessa última queda de 120 mil dólares para 60 mil dólares, no início de 2026, quando meu amigo viu que a estratégia realmente protegeu o capital de quem seguiu ela de perder mais da metade do seu patrimônio, ele me disse: por que você não compartilha esse método com mais pessoas? Na hora que ele falou isso, eu lembrei do Tailan do passado, com espírito empreendedor e com muita ambição, buscando formas de mudar de vida e como cada centavo fazia diferença para mim e de como ter sucesso com o mercado cripto mudou todos os aspectos da minha vida. E de fato, eu percebi que eu poderia fazer isso por mais pessoas como eu, que tenho o mesmo desejo de crescer e de subir de verdade de patamar financeiro. E também, aquela sensação de receber um feedback positivo de um dos meus melhores amigos foi muito gratificante e acendeu uma nova ambição dentro de mim. E é claro que eu quero e eu vou continuar tendo grandes multiplicações de capital com o meu método. Mas agora, eu também tenho mais um objetivo: impactar a vida de investidores cripto do Brasil e do mundo inteiro e receber cada vez mais mensagens como essa. E eu espero de coração que uma delas seja sua. Mas para que possamos chegar em resultados como esses, é preciso eliminarmos alguns erros cruciais que 90% dos investidores cometem e que não fazem ideia que estão diminuindo muito o potencial de valorização do seu capital. E já no primeiro erro, eu sei que vai ter muita gente me xingando e que eu posso até arrumar briga com alguns influenciadores do mercado. Mas mesmo que você fique com raiva de mim, escuta o que eu vou te falar, porque só de saber disso você já vai melhorar os seus resultados. Como você sabe, a alta volatilidade do mercado cripto é o fator principal que faz com que o seu capital possa multiplicar muito, já que as quedas são muito grandes, mas as valorizações também. Porém, o lado ruim da volatilidade é que seu capital fica refém de desvalorizações que são muitas vezes repentinas. E é por isso que o maior erro que um investidor que quer ter grandes multiplicações pode cometer é utilizar a estratégia de DCA ou Buy and Hold. O DCA consiste em definir uma quantia fixa para continuar investindo, independente do movimento do mercado. E o Hold consiste em manter sua posição independente do momento do mercado, visando sempre a tendência do ativo de se valorizar ao longo do tempo. E não me entenda mal, essa não é uma estratégia ruim. Se você tem milhões investido e para você está tudo bem, apenas fazer 1,5 ou 2 vezes de multiplicação, o DCA ou Buy and Hold vai funcionar muito bem para você. Mas para você que está querendo mais de 10, 20 ou até 50 vezes de multiplicação, o DCA e Buy and Hold muito provavelmente não vai conseguir te entregar, devido a toda a valorização que o mercado cripto já teve nos últimos tempos. E eu vou te provar isso matematicamente agora. Imagina que você tenha 10 mil reais investidos só em Bitcoin. E para exemplificar bem, vamos considerar o último topo histórico de 120 mil dólares. Até passou um pouquinho disso, mas vamos arredondar para ficar mais fácil. Como eu disse no início do vídeo, estamos em abril de 2026 e o Bitcoin está na faixa dos 60 mil dólares, o que significa que o Bitcoin desvalorizou 50%. Logo, o seu capital investido agora vale 5 mil reais. Quando o Bitcoin voltar a 120, os seus 5 mil voltam a valer 10 mil e você fica no 0 a 0. Mas está perdendo uma multiplicação que você poderia ter feito de 2 vezes. E assim, cada vez que o mercado fizer um movimento de queda e subir de volta para onde estava, você não vai ter ganhado nada, exceto se você tiver dinheiro infinito para sempre estar aumentando muito sua alocação. E ainda assim, é claro que ninguém quer perder metade do que já tinha investido. E pior, se o Bitcoin continuar caindo, fica ainda pior para quem está segurando o hold, porque você vai ter uma desvalorização ainda maior e vai perder uma oportunidade de ganho ainda maior. Então, sempre que você ver o mercado caindo, quero que lembre que é nesse momento que se abre uma grande oportunidade de valorização. Até porque, o que é melhor? Que o mercado saia de 120 mil e vá para 180 ou que saia de 50 para chegar em 180? Eu prefiro a segunda opção. Mas é claro que para aproveitar a valorização saindo dos 50, você não pode ter deixado seu capital derreter dos 120 aos 50. E é isso que eu vou te ensinar mais pra frente aqui nesse vídeo. Não sai daí. Outra estratégia muito errada de investir em cripto que eu vejo acontecer sempre, e eu diria que é até pior que o DCA ou o Buy and Hold, é a pessoa que até entendeu que não pode ficar mantendo a posição o tempo inteiro, mas fica tentando acertar o topo e o fundo de mercado, fazendo o que eu chamo de estratégia do vidente.
o cara fica só especulando e se iludindo, achando que vai conseguir adivinhar o melhor momento de compra e venda, sem levar em consideração que ele não tem o menor controle sobre os movimentos do mercado. E eu te garanto que por mais que você fique inúmeras horas analisando o gráfico, acompanhando notícia e todos os 50 mil influenciadores de cripto que tem por aí, você não vai conseguir acertar nunca o topo exato e o fundo exato. Claro que o mercado pode até te dar alguns sinais. Existem padrões que você pode utilizar para ajudar na sua tomada de decisão. Mas o simples fato de depender de um humano, mesmo que seja você mesmo, para tomar qualquer decisão, diminui drasticamente a sua chance de sucesso e ainda vai te trazer dois grandes problemas. O primeiro é emocional. Você vai viver constantemente sob estresse, ansiedade e medo. E quanto mais o tempo passa e mais dinheiro você tem investido, pior será essa sensação. Porque você pode acertar uma outra vez, mas no fundo sabe que o jeito que você investe atualmente é frágil e se piscar os olhos pode ver seu capital derretendo muito. Ou você pode acabar entrando na ilusão de que entendeu o mercado e ficar arrogante, achando que agora conhece tudo, que vai acertar sempre, que ficou milionário e quando menos você esperar, o mercado vai cair e você vai ver seu capital derreter absurdamente. Eu já vi muitos investidores serem influenciados por suas emoções e sejam elas positivas ou negativas, em 99% dos casos isso termina em algum tipo de tragédia. O segundo problema é mais técnico. Você sempre vai estar um passo atrás do mercado. Eu tenho certeza que vai ter gente que entrou no mercado agora em 60 e quando ele bater 90, 100 mil vai realizar lucro e perder o próximo topo. E tenho certeza também que depois que o mercado subir, muitos investidores não vão realizar lucro na hora certa e assim que o mercado cair vão se perguntar, por que eu não vendi? Nos dois casos, você perdeu valorizações consideráveis. E para finalizar, existe até um último erro que eu vejo investidores cometerem e que é muito ensinado pelos especialistas de cripto, que é a diversificação de capital em ativos e estratégias. E o maior problema aqui está na diluição, não especificamente do capital, mas principalmente na sua atenção. A quantidade de comunidades de cripto que te ensinam o próximo trade do mercado para você ficar rico, airdrops, yield durante lateralização, operações alavancadas, pré-lançamentos, pool de liquidez, DeFi, etc. é gigante. Tá cheio de coisa assim por aí. E eu não tô desacreditado de que algumas poucas dessas estratégias podem até ser boas e que funcionem. Mas no final das contas, você vai gastar um tempo gigantesco para aprender como ganhar 5% ao ano em uma pool ou ter que gastar um tempo gigantesco que você não tem farmando airdrops. Eu não sei você, mas eu não tenho tempo de aprender e aplicar tantas estratégias ao mesmo tempo para um retorno financeiro que não vai mudar minha vida. Eu te falei mais cedo nesse vídeo que já era difícil ter que acompanhar o mercado e tudo mais. Imagina se eu vou ter tempo para ficar fazendo pool de liquidez, caçando airdrop, fazendo trade alavancado com risco alto e essas tantas outras coisas por aí que no final das contas não vão me render nem 10% ao ano. Na verdade, o que eu já vi mais é muito investidor tentar fazer tudo isso e acabar perdendo dinheiro. Às vezes, a culpa nem é necessariamente da estratégia que ele está seguindo que não funciona. É simplesmente o fato de que ela não é adequada para a sua realidade. Muitos influenciadores e especialistas que vocês acompanham vivem do mercado cripto. Então, para eles, aquilo é um trabalho, tanto quanto o que você, prestador de serviço, empresário ou CLT, faz. Mas se você é igual a mim e não tem esse tempo todo disponível, é um erro você se iludir achando que as estratégias são a solução para investir em cripto. É a mesma coisa que você que tem seu trabalho e é bom nele, achar que consegue trabalhar com qualquer tipo de profissão porque também dá dinheiro. É melhor que você foque na sua área ou se achar uma que considera melhor, você larga a sua e muda. Mas ninguém consegue ser bom em 500 coisas ao mesmo tempo. Imagina você que nem trabalha no mercado cripto, está custando a ter tempo de ser realmente bom no seu trabalho atual, ainda querer tentar mais outras 10 coisas diferentes no mercado mais volátil que existe. A tendência é que muito provavelmente você vai queimar dinheiro. Outro problema é a diversificação de ativos, que também traz esse problema da atenção. Porque para montar uma carteira você precisa analisar narrativa, market cap, time de desenvolvedores e uma série de outros fatores. Eu sei que o seu influencer de cripto favorito te falou que você deve buscar mais assimetria e montar uma carteira com ativos mais seguros e ativos que vão te trazer mais valorização. Mas eles só te dizem isso porque levam em consideração o DCA ou Buy and Hold, que de fato
se forem feitos só com Bitcoin e as criptos mais seguras, vão te entregar muito pouca valorização. E pasme, às vezes ele está até te indicando um token que ele comprou antes de você e ele vai te usar para ganhar em cima do que você comprou. Toma cuidado. É claro que com o método que eu vou te ensinar aqui, você pode investir em outros ativos, mas você não vai precisar deles para chegar nas grandes multiplicações. Ter 15, 30 ativos numa carteira faz com que você mais dilua seu capital do que aumente a chance de ter grandes multiplicações. E ainda outra questão, se você não souber a hora certa de realizar lucro nos seus ativos mais arriscados, de nada vai valer ter investido neles. Vai ter sido um estresse à toa. E se já é difícil saber quando realizar lucro no ativo mais seguro do mercado, que é o Bitcoin, imagina acertar o momento certo de realizar lucro em um ativo que é muito mais volátil. Quanto mais volátil for o ativo, mais arriscado ele será. E sim, há uma chance de ter grandes multiplicações com esses ativos. Mas assim como eles sobem muito rápido, eles também caem muito rápido. Então, além dos problemas mais básicos que você já teria só com Bitcoin, Ethereum e Solana, vai ter problemas muito mais urgentes com esses ativos mais arriscados. Será que vale a pena para você? Ah, beleza, Tailan. Agora eu já sei como o DCA, o Buy and Hold, acaba com o potencial de multiplicação do meu capital. Já sei que eu não devo tentar acertar o topo e o fundo e também que eu não devo investir em muitos ativos e nem muitas coisas diferentes para não diluir o meu capital e a minha atenção. Então, como é que eu faço para poder investir em cripto para conseguir grandes multiplicações sem ficar horas na frente de um gráfico? É exatamente isso que eu vou te explicar agora. A melhor estratégia para pessoas como eu e você, que não tem todo o tempo do mundo para ficar horas na frente do computador, precisa ser uma estratégia que não custe muito do nosso tempo. Então, precisamos definir muito bem, antes de tudo, quais ativos vamos investir e qual protocolo de ações vamos usar para tomar nossas decisões. Pensando justamente nisso, eu gosto de trabalhar com as criptomoedas mais seguras e que já sabemos que são boas no longo prazo: Bitcoin, Ethereum e Solana. E é justamente isso que eu te recomendo, principalmente se você é relativamente novo no mercado. Se você já tem mais experiência, não vejo problema se você adicionar poucos outros ativos um pouco mais arriscados, mas isso é um tópico para outro momento. Com o protocolo de ações que eu vou te ensinar daqui para frente, você vai ver que já é muito possível ter grandes multiplicações ao longo dos ciclos de mercado só com esses ativos mais seguros. Até porque, como eu te expliquei mais cedo, é o hold que mata suas multiplicações, porque faz com que você mantenha sua posição independente do momento e do movimento do mercado. O resumo desse cenário é que você não explora as oportunidades que os movimentos de mercado abrem e como o mercado cripto é muito volátil, as oportunidades são muitas e são grandes. Por isso, em vez de você optar por fazer a mesma coisa independente do que aconteça, é melhor que você adapte as suas ações para cada momento do mercado, sabendo a hora de se proteger e a hora de se expor. Isso é o que eu chamo de protocolo de dois modos. E a vantagem do protocolo de dois modos é que ele não tem nenhum embasamento no hold, e sim em uma estratégia trend following, ou seja, seguidora de tendência, que nada mais é do que você não tentar prever, mas sim reagir aos movimentos do mercado. Se o mercado tem mais probabilidade de cair, você sai e se protege. Se tem mais probabilidade de subir, você compra e aproveita a valorização. Para ficar mais claro, vamos voltar para aquele mesmo cálculo que fizemos na estratégia de hold. R$10 mil investidos, Bitcoin $120 mil e queda até os $60 mil. Mas nesse caso, você não manteve sua posição. Você vendeu no 120 e agora reentrou e investiu os R$10 mil quando ele bateu os $60 mil. Então, assim que o Bitcoin voltar para os 120 mil, você vai ter não 10 mil, mas sim R$20 mil e você multiplicou o seu capital em 2 vezes, aproveitando uma queda sem precisar esperar um rompimento de topo. Muita gente fica olhando só para os rompimentos de topo do Bitcoin e acham que a multiplicação depende que ele suba para sempre. Mas na verdade, o grande jogo do mercado está nas quedas durante todo o ciclo do Bitcoin até chegar no rompimento de topo. A grande questão não é estar sempre esperando que o Bitcoin valorize 10 vezes para você fazer 10 vezes, porque isso demoraria muito tempo. E é isso que o hold te promete. Mas a grande sacada está em conseguir se proteger das quedas e voltar quando o mercado começa a subir de novo. Assim, você vai somando as multiplicações a cada queda do Bitcoin.
É assim também que ao invés de aplicar o DCA e investir R$500 todo mês, você poupa e deixa para investir tudo de uma vez quando o mercado realmente tiver alta probabilidade de subir. Porque quando você compra o Bitcoin a $120 mil, o que você investiu vale muito menos em quantidade do ativo do que quando você compra em $60 mil. Supondo que você invista R$500 por mês, todos os meses, e o mercado esteja em tendência de queda, é melhor investir agora R$500 com Bitcoin em $100 mil, depois no outro mês mais 500 com o mercado em $90 mil, ou poupar esses 2 meses e investir logo R$1.000 quando o Bitcoin estiver em $60 mil. Ah, tá bom, Tailan, mas você me disse que tentar prever o futuro não é uma estratégia correta. E é isso mesmo, mas note que uma estratégia trend following não tenta acertar o fundo. Ela surfa o movimento depois que esse movimento já começou. Então, supondo que o fundo do mercado fosse $60 mil, você voltaria a comprar ali em 65 ou em $70 mil, dependendo de como estiverem as probabilidades de alta. Porque agora a tendência já seria de alta e não mais de baixa. Enquanto a tendência não mudar, a estratégia não vai sinalizar exposição. E eu sei que agora você deve estar com uma pulga atrás da orelha, porque percebeu que o que eu tô te falando aqui faz muito sentido, mas ainda tem um problema. Por mais que você já tenha entendido que usar uma estratégia trend follow seja o melhor caminho, isso ainda não resolve o problema de precisar acompanhar o mercado e também de saber de fato qual é o melhor momento de realizar uma compra ou uma venda. E é por isso que a melhor forma de fazer isso é não depender de você mesmo e nem de nenhum outro ser humano. Foi isso que eu percebi durante a minha jornada como investidor e procurei uma solução que fosse independente e que precisasse o mínimo possível de mim mesmo para tomar decisões. Eu criei uma estratégia trend following baseada em algoritmos, dados e backtests e que conseguisse me provar que ela realmente seria mais eficiente do que tudo que eu já tinha visto, mas com números, sem emoções. E foi assim que, depois de muito tempo, testes e desenvolvimentos, que eu criei o mecanismo X. E como funciona o mecanismo X? Vamos para minha tela que eu vou te mostrar agora. A estratégia ela vai mostrar as setas azuis como sinal de compra e as setas rosas que são sinais de venda. Aqui embaixo ela vai te mostrar o backtest daquele período que você está rodando o backtest, né? No caso aqui eu estou rodando um backtest de 2018 até hoje, que ela te mostra o máximo de drawdown que você teve usando essa estratégia, a quantidade de trades que você fez no total durante o período que você está rodando o backtest, os trades que deram lucro e o fator de lucro por trade utilizando essa estratégia. Você pode ver, né, por exemplo, nessa última queda que a gente teve, de outubro de 2025, a estratégia ela vendeu em $116 mil o Bitcoin. Aqui ela teve um sinal falso, então aqui ela percebeu que era uma armadilha do mercado e já encerrou a posição com quase nenhuma diferença do preço de entrada. Dá para ver claramente que a estratégia nos protegeu de toda essa última queda que a gente está vendo aí no mercado. É legal também mostrar em alguns momentos, como por exemplo 2024, alguns períodos que o mercado fez grande sell-off por conta de guerra, se não me engano foi aqui, que a estratégia estava muito bem protegendo, né, o seu patrimônio. Também em momentos que a gente teve o carry trade no Japão, a estratégia também protegeu o seu patrimônio, e assim que o mercado realmente retomou a alta, ela comprou num ponto muito legal e também vendeu num ponto muito legal. Vou voltar mais um pouquinho aqui para vocês verem. Em fevereiro de 2024 ela comprou, e assim que o Bitcoin fez um topo periódico, já fechou a posição e colocou o lucro no bolso. São inúmeros fatores. Quando a gente estava começando esse bull market lá em janeiro de 2023, vejam que a estratégia comprou o Bitcoin a $17 mil, o que é bem legal. Um ponto legal também de se observar é que durante bear markets ela tende a te proteger bastante das quedas, né? Aqui, por exemplo, em novembro de 2021, ela vendeu o Bitcoin a $60 mil, sendo que a máxima que ele fez foi 68. Ela vendeu a quase 61 aqui e te protegeu durante boa parte do bear market, basicamente em todo o bear market. Em momentos como o Covid também, a estratégia estava muito bem protegida, então quando a gente teve o Covid aqui, se você tivesse usando ela, você não teria tido nenhum drawdown, você tinha vendido o Bitcoin a $9 mil e ele foi a $4 mil, né? Um ponto legal também que é importante eu citar é
Tailândia, por que você testa desde 2018? No caso aqui, a data que eu estou rodando esse backtest é 1º de janeiro de 2018. Porque basicamente, em 1º de janeiro de 2018, foi um topo do Bitcoin. Então eu preciso começar a rodar uma estratégia num topo. Se eu compro Bitcoin aqui em 15 mil dólares e vou comparar essa estratégia com um buy and hold ou um DCA, por exemplo, eu teria tido uma queda no meu portfólio ou na minha carteira ou no meu investimento específico em Bitcoin de mais de 50%. Então, vocês podem ver que mesmo eu começando o backtest aqui em topo, a estratégia não comprou, ela esperou que a queda acontecesse e aí sim, quando os preços já estavam mais baixos, ela começou a fazer operações sabendo que existia um risco muito menor. Até mesmo durante quedas, ela consegue fazer um lucro, né? Como aqui ela conseguiu fazer um lucro de 10%, depois o mercado voltou a cair. Aqui ela vendeu antes que o mercado desabasse aqui em 2018 e quando o mercado retoma tendências de alta, a estratégia ela já identifica e ela já começa a indicar a compra novamente para capturar essas grandes altas, né? Como aqui em 2019, 26% de alta, depois mais 50% de alta, depois mais 30% de alta. E o que é interessante é que com isso a gente vai criando um efeito bola de neve no nosso portfólio. Se você tivesse seguido essa estratégia desde 2018 e investido 10 mil dólares, você teria hoje 624 mil dólares, ou seja, você teria multiplicado seu patrimônio aí por 620 vezes. Quando a gente fala do Ethereum, também a estratégia roda no Ethereum, funciona muito bem. Ela entregou um resultado aí de Profit and Loss de 27.896%, ou seja, um resultado de 2.700 vezes se você tivesse utilizado essa estratégia no Ethereum desde 2018. É importante também notar que se a gente olha o Ethereum, está de lado, né, desde 2021 e isso é um ponto muito importante porque a estratégia consegue fazer lucro. Aqui foi o topo de 2021, né, em novembro. Como ela te protege das quedas e consegue um bom lucro nos períodos de alta, como aqui em 2022, dentro de um bear market, a estratégia conseguiu fazer uma operação de 28% de lucro, depois ela protege novamente, então ela vai acumulando, né, patrimônio e mesmo em períodos laterais, que nesse caso de 2021 até hoje, que o Ethereum não superou os 5 mil dólares, você vai fazendo o efeito bola de neve e multiplicando cada vez mais os seus investimentos. Em Solana, a gente tem uma performance maravilhosa, incrível, de 61.000%, fazendo o backtest do mesmo período, de 2018 até hoje. Obviamente, Solana é um ativo mais volátil, por isso esse resultado. E podem notar que os trades são muito bem executados, né? Por exemplo, aqui em outubro de 2023, 145%, depois 67%, enfim. É bem legal o que a estratégia pode proporcionar para nós, seguindo um plano, um método, né? E tendo disciplina para segui-la. Agora, deixa eu te dizer uma coisa importante para a gente manter isso aqui sendo honesto e transparente. O backtest não é uma garantia de performance futura, mas backtest é uma forma muito poderosa de você entender se qualquer estratégia realmente funciona. Ou seja, você não precisa acreditar em mim. Você consegue olhar os dados e entender como a estratégia se comportou em diferentes fases do mercado, em diferentes períodos, direto no TradingView e com números. Agora, porque eu tenho certeza que essa estratégia vale ouro para você. Porque você deixa de comprar uma ideia e passa a usar um processo auditável. É uma diferença gigante. Com influenciadores, você compra confiança em uma pessoa. No meu modelo, você confia em números, em dados, e você pode você mesmo conferir diretamente no TradingView. Como diz aquele famoso bordão do mercado cripto, não confie, verifique. E para que você possa
ficar ainda mais tranquilo, você não manda dinheiro nenhum para mim e nem para ninguém. Você não deposita nada em lugar nenhum. Você continua operando diretamente na sua corretora, na sua custódia, no seu controle, do jeito que você sempre fez. O que você recebe é uma estratégia que vai mostrar o que você precisa saber direto no seu gráfico. E fique alerta, se alguém te pede depósito, promessas mágicas, manda pra cá que eu opero. Isso não é método, é risco. E risco alto. Toma cuidado. Aqui é o contrário, é controle e transparência. Inclusive, vamos voltar aqui para o meu TradingView, que eu quero te mostrar uma coisa bem interessante. Bom, aqui nós estamos no gráfico do Bitcoin, desde 1 de janeiro de 2018, que é quando começa esse nosso backtest, e aqui nesse gráfico de baixo é simplesmente uma curva de patrimônio. Então, no dia 1º de janeiro, nós começamos com um capital de $10 mil, ou 10 mil reais, como você quiser, ou R$1.000, tanto faz, né, o valor que a gente pode colocar. Nesse caso eu coloquei aqui $10 mil, e essa curva de patrimônio vai nos mostrar a performance e a variação do nosso patrimônio, seguindo exatamente a nossa estratégia, né, mecanismo X, mostrar para nós. Então, aqui no começo a gente fica flat, porque como era uma queda, a estratégia achou melhor não abrir nenhuma posição durante esse período, e conforme os sinais vão acontecendo, vocês vão ver que esse patrimônio vai subindo ou descendo, né, de acordo com os ganhos. Vocês vão entender agora, talvez fique mais claro, o que é o efeito bola de neve, né? Então, conforme a gente vai conseguindo fazer lucro, né, com o mercado e mantendo esses lucros, cada vez que a gente, por exemplo, quando a gente faz um trade e ganha 50%, 10%, 5%, qualquer valor que seja, no próximo trade a gente vai ganhar os próximos 10 ou 30 ou 20 ou 50% já no valor em cima daquele valor que a gente ganhou. Então é muito importante nesse processo de construção de patrimônio que a gente consiga ter uma estratégia que ela consegue ir acumulando, né, patrimônio ao longo do tempo, porque a cada vez que a gente perde, a gente diminui muito esse efeito de conseguir acumular cada vez mais patrimônio. Então é exatamente por isso que eu trago essa curva para vocês verem o poder que ter uma boa estratégia, ter bons processos, ter disciplina no longo prazo, além do curto prazo, né, é tão importante. Então a gente começa com $10 mil e conforme o mercado vai evoluindo, né, aqui no caso a gente teve um cenário de bear market por bastante tempo depois que a gente começa a operar, e mesmo dentro de um bear market vocês podem ver que a estratégia ela já consegue fazer lucros, né, e devolver minimamente esses lucros para o mercado, e conforme a gente começa a entrar numa fase de bull market, né, em mercados de alta, ela já começa a subir o patrimônio drasticamente, né? Então ali logo ali em 2019 a gente já teria chegado em $30 mil, e conforme o mercado vai subindo, né, a gente vai criando essa bola de neve e subindo o nosso patrimônio cada vez mais, né? Por exemplo, aqui na época quando aconteceu o Covid, podem notar que o nosso patrimônio ficou estável, né? Enquanto muita gente aqui estava capitulando e vendendo no pânico, nas emoções, não sabia se o mundo ia acabar, a gente já estava extremamente protegido aqui para que a nossa bola de neve continuasse. Então, esse efeito bola de neve, basicamente, ele é extremamente importante quando a gente quer ganhar tempo, né, no mercado, e justamente por isso ele é muito mais eficaz que o buy and hold, por exemplo, ou um DCA. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, só vamos terminar de ver aqui. Então, enfim, acho que esse gráfico todo mundo já conhece do Bitcoin. Conforme o Bitcoin vai subindo e o tempo vai passando, o nosso patrimônio vai aumentando, né? Aqui em setembro de 2021 a gente já consegue chegar em $180 mil, sem colocar mais nem um centavo, nem um real, nem um dólar, tá, na equação. Somente começando com
com 10 mil dólares. Isso é importante também. Se a gente estivesse fazendo aportes aqui no decorrer do caminho, essa curva de patrimônio seria muito mais exponencial e muito mais agressiva, né? Trazendo um ganho de patrimônio muito maior. Aqui a gente passa o bear market de 2022 basicamente todo muito bem protegido, e quando vem o bull market em 2023, nós estamos prontos novamente para fazer uma grande subida de patrimônio, né? Então, conforme o mercado vai evoluindo, o nosso patrimônio vai crescendo, até que ali por volta de 2024 a gente chega em 500 mil dólares, e em 2025 a gente chega ali por volta dos 700 mil dólares. Obviamente aqui a gente conseguiu chegar em quase 800 mil dólares, depois a gente teve uma fase um pouco estranha de mercado, não sabia se subia, se caía, depois a gente recupera de novo quando o mercado volta a ficar mais favorável, né? E hoje a gente muito bem protegidos, né? Volta aqui e chega ali por volta de 630 mil dólares. Isso começando em 2018 com 10 mil dólares e não colocando nenhum centavo a mais no mercado. Esse é o poder que seguir uma estratégia, processos, regras e operar isso com disciplina no longo prazo é capaz de fazer para vocês. Isso vale para o Bitcoin, para o Ethereum, para a Solana e acho que para qualquer investimento que você fizer na vida. Agora, só para você ter uma ideia, vou fazer uma comparação aqui, comparando os lucros que a gente tem com essa estratégia com o Buy and Hold. O próprio TradingView já faz essa comparação, né? Então vocês podem ver aqui, Buy and Hold, essa curva verde aqui, né, que tem os pontinhos, é a curva do crescimento de patrimônio na nossa estratégia, começando lá da data inicial de 1º de janeiro de 2018 com 10 mil dólares, e também a curva azul se a gente estivesse operando uma estratégia de Buy and Hold, começando exatamente na mesma data, 1º de janeiro de 2018. Quem faz o Buy and Hold hoje teria um total de 76 mil dólares, começando com 10 mil dólares, então teria multiplicado seu capital aí por 7,6 vezes. Se você tivesse aplicado a estratégia Mecanismo X, também desde 1º de janeiro de 2018, exatamente igual, com 10 mil dólares, hoje você tem 624 mil dólares, multiplicando seu capital aí por aproximadamente 624 vezes. Então, como o próprio gráfico mostra, a diferença entre o Buy and Hold e a estratégia Mecanismo X é gigante, e é exatamente por isso que eu estou há muito tempo desenvolvendo uma estratégia que conseguisse ser robusta dessa forma e pudesse me ajudar a amplificar os ganhos e o efeito bola de neve do meu patrimônio com uma velocidade muito maior que estratégias como o Buy and Hold e DCA. E sabe o que é melhor de tudo? Você não precisa ficar grudado no gráfico esperando os sinais virem. Eu vou te ensinar a criar alertas que assim que um sinal desses de compra ou de venda aparecerem, você vai receber alertas dentro do seu próprio TradingView e direto no seu e-mail também. Tudo simples assim, sem você precisar ficar assistindo live, sem depender de call de influenciador, sem ficar caçando notícia. Você só precisa de duas coisas: TradingView e disciplina. Então, resumindo, na prática, o Mecanismo X te entrega financeiramente uma estratégia com potencial de gerar resultado ao longo do tempo, com efeito bola de neve, amplificando cada vez mais os seus resultados. Em questão de tempo, você para de gastar energia em live, em vídeo, ficar olhando notícia, pânico do dia. Quando a estratégia muda de posição, você é avisado. Pronto. Para sua autoestima, para sua tranquilidade, para sua qualidade de vida, você para de tomar decisão com medo. Você toma decisão com um plano, com números. Para sua proteção emocional, você deixa de ser manipulado pela mídia, por grandes players do mercado, porque você não reage a ruído mais. Você executa agora um método, até mesmo para o seu próprio crescimento profissional,
Com essa estratégia, você consegue focar no seu trabalho e na sua renda principal sem ficar mentalmente sequestrado pelo mercado. Viu aí, na prática, que o buy and hold em 8 anos te entregou 7 vezes de multiplicação, enquanto que com o mecanismo X você teria conseguido fazer uma valorização de 62 vezes? A questão é que a valorização do Bitcoin é a mesma. A diferença está no fato de que o buy and hold sofre durante as quedas, enquanto o mecanismo X aproveita as quedas para multiplicar ainda mais o seu capital. Com o mecanismo X, você não precisa nem tentar adivinhar topo e fundo do mercado e não precisa ficar na frente do computador 24 horas por dia analisando gráficos, porque ele já tem um algoritmo que faz tudo isso por você. Com o mecanismo X, você também elimina de uma vez a influência do seu emocional sobre as suas decisões e apenas executa o que a estratégia recomenda. E isso deixa ela ainda mais assertiva do que qualquer outra no longo prazo. Agora que você chegou até aqui e entendeu quanto o mecanismo X pode te ajudar a fazer grandes multiplicações do seu patrimônio, proteger seu capital das quedas e sempre te enviando alertas sobre os melhores momentos para estar em modo de exposição e modo de proteção, você vai ter a oportunidade de começar a utilizar e aplicar esse mesmo método a partir de hoje. Assim que você assinar o mecanismo X, vai receber o acesso à estratégia completa, instalar no seu TradingView e configurar os alertas. Em 5 minutos você já vai ter tudo pronto e nunca mais vai precisar ficar horas tendo que acompanhar influenciadores, lendo notícias e passar madrugadas olhando para gráficos. Assim, você vai poder investir em cripto com muito mais clareza e, acima de tudo, com a paz de saber que está protegido. Não por outro ser humano que pode falhar, mas por um algoritmo que está de olho no mercado 24 horas por dia e que foi validado com dados e backtests. Além do acesso ao mecanismo X, você também vai receber uma videoaula completa ensinando todo o passo a passo para instalar, configurar e utilizar o mecanismo X da melhor forma possível em várias criptos diferentes. Como bônus, durante o período da sua assinatura, você vai ter acesso direto ao meu WhatsApp, não é de alguém da minha equipe ou nenhum bot, sou eu mesmo, para caso você tenha alguma dúvida ou simplesmente queira conversar sobre o mercado. Se você pesquisar meu nome no Google, você vai ter uma ideia de como eu sou ocupado. Então, vou deixar claro aqui que esse bônus vai ser por tempo limitado e que em algum momento eu vou precisar tirá-lo do ar, pois vai ser impossível responder todo mundo pessoalmente. Mas se você entrar agora para o Mecanismo Cripto, você vai ser um membro fundador. E todos os membros fundadores sempre vão ter acesso a esse canal de comunicação direta comigo. E agora, sei que você deve estar se perguntando quanto que o Mecanismo X mais isso tudo custa. Existe uma estratégia similar ao Mecanismo X que é vendida fora do Brasil por $5.000, o que dá em média uns R$25.000. E a realidade é que os resultados que ela proporciona, mesmo sendo a melhor que eu já encontrei por aí, não chegam nem perto dos resultados que a minha estratégia Mecanismo X atinge. E eu sei que eu poderia até vender o mecanismo por esse preço que alguns investidores com mais capital investido vão pagar. Mas como eu falei no início do vídeo, o meu objetivo é ajudar o maior número de investidores cripto possível. Só que pelo meu tempo investido para criar essa estratégia e mais a equipe que eu tenho por trás para fazer tudo isso funcionar, eu não poderia deixar de te cobrar o valor minimamente justo. Por isso, para ter um ano de acesso ao Mecanismo X com todos os bônus, você não vai pagar R$25.000. Na verdade, nem metade disso. O preço do Mecanismo X hoje está em 12 vezes de R$ 99,00 ou R$ 957,00 à vista. É o preço de uma pizza que você vai economizar por mês para ter acesso a uma estratégia extremamente poderosa e que vai te trazer paz e muito tempo para estar com quem realmente importa na vida, que é a nossa família. Você tem direito a 1 ano de acesso e 7 dias de garantia incondicional. Você compra, testa, valida no seu TradingView com calma. Se não for para você, você pede o reembolso dentro de 7 dias e tá tudo certo. Só é importante eu lembrar para os espertinhos de plantão que assim que seu reembolso for processado, a estratégia e todos os seus alertas param de funcionar. Assim que você realizar o pagamento, vai receber seu acesso para aprender como instalar, como aplicar a estratégia e como configurar os alertas no e-mail que você usar para fazer a compra. Você também vai ter acesso a suporte via WhatsApp e e-mail sempre que tiver alguma dúvida. Então, se você quiser chegar a grandes multiplicações como as que eu te mostrei, deixar de gastar tanto tempo com o mercado, se proteger de uma possível queda amanhã, aprender a entrar na hora certa quando o mercado tiver maior probabilidade de subir, eu te convido a clicar no botão aqui embaixo e assinar o Mecanismo X agora mesmo.
Lembre-se, a habilidade mais importante para você multiplicar o seu capital é saber comprar e vender na hora certa. E com o mecanismo X, isso se torna muito mais fácil. Agora a decisão é sua. Bons investimentos.